Vamos começar mais um Estúdio A, ainda em pandemia, mas todo mundo já quase totalmente vacinado. Estúdio A em casa, com um músico e compositor brasileiro da melhor qualidade, que está lançando um novo disco, Dudu Maia. Vai ser muito massa esse programa. 3, 2, 1, assim, um synquezinho. Super importante para mim estar ocupando esse espaço aí com vocês. É uma coisa que eu sei que muita gente vê, cara. Muito legal. Sete vídeos que você acha mais representativo do seu trabalho. Que você 7 vídeos é ótimo, hein? 7 vídeos é bastante coisa, né? Eu só vou testar aqui esse meu áudio. Opa, alô, som. Vou gravar aqui rapidinho, só para ver se está no nível maneiro. Olá, no Estúdio A de hoje eu vou conversar com um músico, compositor, bandolinista, produtor musical, um dos maiores músicos desse país, Dudu Maia, sem exagero. Tudo bem, Dudu? Pô, tudo bem, querido Assis. Prazer enorme estar com vocês, sempre matar um Cheguei pouquinho. exagerando, rapaz, já lhe chamando de um dos maiores músicos do país e eu não estou mentindo. Você realmente, no seu instrumento, você é um dos caras mais conceituados que a gente tem aqui no Brasil e eu diria no mundo, né? Por que não, né? Ah, você é meu amigo, Assis. E claro, hoje, né, a gente tem muita gente incrível pelo mundo, né? Pelo Brasil. Pelo mundo e pelo Brasil, né? Assim, apesar das dificuldades que a gente tem de difusão da nossa cultura popular, né? A gente está alcançando sim bastante gente. Tem muita gente jovem tocando muito bem. É verdade. Aprendendo com todo mundo. É uma grande troca, na verdade, né? É uma grande troca. Eu falo isso porque assim, te conheço realmente há 20 anos, eu acredito. A gente se conheceu, acho que na época que você estava começando no bandolim, porque você ainda era guitarrista e cantor da banda Chalé Verde, que eu tenho um CD até hoje aqui, que, por sinal, é um ótimo disco, né? Você começou como cantor e guitarrista, não é isso? Fala pro pessoal aí. É isso, Assis. Você testemunha assim, das minhas primeiras incursões no bandolim, né? Minhas primeiras tentativas e aquela descoberta, você participou sim desse momento. Com certeza. Verdade. E a gente... você parou de cantar, né? Olha, na coisa de registro fonográfico, realmente não... Faz muito tempo, né, que eu não faço um registro assim, de estar cantando de fato. Agora, o cantar, ele faz parte, sim, da minha experiência musical no cotidiano, né? E é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, né? Que existe aquela coisa de você trazer a música de fora para dentro. Talvez você já deva ter passado por isso. Você aprendeu uma música, às vezes você não lembra nem como é que é o som dela. Você bota a mão no instrumento e aí você começa a tocar um pouquinho assim, você começa a lembrar como é que é a música, né? E eu tenho conversado muito e com meus alunos, esse lugar tem que vir de dentro da gente. Você vai ter uma relação muito mais extraordinária, muito mais verdadeira com a música a partir da sua voz, do seu cantar, né? Então, assim, eu estou sempre cantando, eu componho músicas com letra, assim, né? Até hoje tem parcerias e tal. E eu dou minhas cantadinhas.
E a voz tem a coisa do solfejo, né? Tem músico que canta, que toca solfejando. Por exemplo, Pedro Martins. Exatamente. Inclusive, com você, eu estava olhando o programa. A gente vai até conversar sobre isso. Acho que você não está mais fazendo, né? Não, infelizmente, porque é maravilhoso. Eu estava vendo ele e ele solfeja tocando, né? Muita gente faz isso, né? E a voz está ali presente sempre, né? Vamos começar de trás para frente. A gente começou, mas vamos recomeçar de trás para frente. Ou melhor, de frente para trás, né? Vamos falar do teu disco novo, que é um disco chamado Bandolim Batucada, 11 músicas. É um disco só de volume 1, né? Imagino que vai ter o 2, o 3, enfim. E é um disco só bandolim e percussão. Quer dizer, você usa o bandolim daquela forma mais grandiosa que eu digo, né? Que é fazendo a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, ou seja, transforma o bandolim nesse instrumento completo que ele é, né? Então, fala um pouco para a gente dessa ideia desse disco novo. É um disco lançado agora, em 2021, né? E você tem vários companheiros ali fazendo a percussão, né? Dá uma dica aí. Como é que nasceu esse disco? Foi da pandemia? Sim, o Bandolim Batucada, ele vem construído dessa ideia dessa hibernação, aspas, de a gente estar em casa sem poder estar encontrando os amigos pelo mundo afora para tocar, né? Ficamos privados aí dos palcos, né? E para mim foi um processo muito interessante, que eu falei, opa, é uma oportunidade que eu posso pegar aqui no instrumento e trabalhar coisas que talvez eu não pudesse estar trabalhando devido à demanda profissional mesmo e da correria do dia a dia. Falei, gente, assim, cada um teve que lidar com essa ansiedade, essa frustração que a pandemia trouxe de alguma forma, né? E para mim o meu instrumento... Para não enlouquecer, né? Exatamente. O meu instrumento ele deu vazão a sublimar muito dessa coisa que a gente vive, né? Ainda. Viveu mais e ainda continua vivendo.
Inclusive, Então, o disco são 7 músicas suas e 4 interpretações, né? Tem o Pixinguinha, né? Tem o Otaviano Romero, que é o Fonfon, o famoso Fonfon. Jacó do Bandolim, que você tem um disco anterior a esse, né? Que é uma homenagem aos 100 anos do Jacó. E tem o Mário Alves da Conceição, né? Algumas músicas, inclusive, domínio público, né, Dudu? Porque são pessoas das antigas mesmo, né? sim, então, nesse processo todo da pandemia, o que aconteceu? Aconteceu a coisa de eu ter que tocar o instrumento de uma forma que eu pudesse me acompanhar, né, já que eu estava privado de ter os meus amigos tocando comigo. Então, encontrar soluções para o instrumento que ele se tornasse autossuficiente, dentro na medida do possível, né? Onde, simultaneamente, a melodia eu estaria articulando ritmo e harmonia, né? Para que desse uma dimensão mais plena do que a música tem para dizer. Então, naturalmente, eu fui obrigado a criar uma pesquisa nesse sentido, nesse âmbito, né? Explorar essas possibilidades e técnicas e sonoridades, que no final o que vale é o que sai da caixa de som, então é o som, né? Como é que esse instrumento vai soar legal? Como é que ele vai dar uma resposta musical, né, para o que eu quero expressar? Então esse disco traz releituras de choros conhecidos, que as pessoas conhecem, na maioria das vezes, tocadas com o famoso regional de choro, né, que é cavaquinho, violões, pandeiro e instrumento solista. No caso, ali sintetizado em um bandolim de 10 cordas, né? E trouxe minhas composições, porque eu também eu componho muito, tenho o hábito de estar compondo muito, tanto canções com letra quanto temas instrumentais, né? Trilhas para filme também e tudo mais. E, enfim, juntei essas músicas que eu vim compondo nesse período, nesse processo também, e trazendo releituras de coisas que as pessoas, de certa forma, conhecem, para que tivessem esse paralelo, para que pudessem compreender melhor a proposta, né, do que eu estava propondo naquele momento. Mas são E todas depois, as músicas novas, assim, desse período da quarentena? todas as músicas desse período da quarentena. Tá? Inclusive músicas de véspera, assim, a música que abre o disco, Alô Dalcinha, é uma música de véspera. Assim. No dia que eu fiz, eu falei, vou gravar o disco, agora eu tô pronto. E eu gravei ela porque eu estava entusiasmado. A música que Ou abre... seja, então tem outras músicas que você fez no processo. Estava gravando o disco, vou fazer essa também para o disco, né? É o seguinte, eu estava já construindo esse material, já tinha passado um ano, né? Eu sabia que em algum momento ia chegar esse lance. Eu já estava com essa ideia de gravar o bandolim com os batuques, né? Porque o batuque... E até tem músicas que não tem percussão, né? Também, para mudar um Sim. pouco as cores e tal. Né? Mas eu já tinha esse plano falado, pô, o bandolim ele consegue carregar bem acompanhado da percussão, acho que eu vou conseguir resolver dessa maneira, né? Então eu convidei o Valerinho Xavier, o Luiz Ungarelli, o Breno Alves e o Thiago Loey. O Breno Alves que tem lhe acompanhado em muitos momentos, né? Que a gente percebe que é um músico que está do teu lado aí há algum tempo, né? Pois é, o Breno, ele está comigo há muitos anos, é um dos músicos extraordinários, eu adoro tocar com ele, amo tocar com ele, assim, um cara demais, além de ser um grande cantor, né, e compositor. E toca uma percussão muito, muito bem, assim, eu não sei tocar sem ele, cara, sabe? Ele dá o que eu preciso, ele dá a coisa que eu sinto na música, assim, ele toca de um jeito mais balançado, ele toca o choro de uma forma mais sambada, que é uma coisa que eu gosto muito. Ele não toca o choro, o pandeiro, tipo... Ele toca... Aí eu gosto. É o jeito que eu sinto mais também. Traz aquela bateria de samba junto do pandeiro, né? Exato, ele traz esse espírito, né, do balanço do samba, o choro sambado, né, que a gente chama. Né? Enfim, e aí eu consegui, mesmo que à distância, né, que eles gravassem, né, as partes deles. O Valerinho tem o estúdio dele. Eu falei, Valerinho, manda 3 pistas aí para mim, de 3 músicas. O Luiz Ungarelli é meu vizinho, ele veio aqui em casa, gravou. Uhum. Com o Breno, eu tinha gravado já 2 faixas com ele para aquele Festival Brasileiríssimo, que tinha ficado um resultado super legal, Sim. foi super ao vivo. Então aproveitei. E o Thiago Loey, a gente também tinha gravado, logo pré-pandemia, uma faixa, uma salsa que eu fiz, chama Salsa Parrilha. Que está no disco, que você lançou como single, né? Mas que também está no disco, né? Tá no disco, falei, poxa, Que é seu companheiro, essa faixa... que é seu companheiro do brasileiro, do trio brasileiro, né? Não, o Thiago Loey não é do trio brasileiro, não.
Não, eu estou confundindo? É o Alexandre Lora, que é do trio brasileiro, mas ele não participa desse processo, não. Ah, tá. Parceiro de pares, mas Confundi. no caso não. O Thiago Loé é um cara que eu conheço há muito tempo, parceiro das antigas, aquele crescimento musical dessa turma de Brasília, ele sempre teve junto. Depois ele foi morar na Estônia, depois na Suécia, e logo antes da pandemia ele voltou para o Brasil. E aí a gente fez esse registro. Mas, no geral, esse disco ele foi gravado de domingo a quinta-feira. Tá? Foi o meu processo com ele. Eu gravei nesses 5 dias. E é isso. Tá pronto? Próxima. Vai ter o volume 2, então. Eu não gosto de ficar gastando tempo demais em produção, não, sabe? Ainda mais uma produção dessa que ela é relativamente simples, né? Que seria o meu bandolim sendo tocado na forma mais pura possível, sem overdub, sem nada, e a batucada, né? Vamos falar um pouco do Maia produtor. Isso é um método hoje muito comum na música instrumental, né? Você gravar todo mundo junto, como era antigamente, como se fazia, né? Isso soa... por exemplo, se eu não me engano, o disco que você gravou, o Rosa dos Ventos, que vocês foram indicados ao Grammy em 2018, é isso? É 18, né? Juntamente com a Ana Cohen, né? Que aí sim, é o trio brasileiro, né? Esse disco foi... Eu acho que você fala lá, eu estava lendo, que foi gravado... tem alguns poucos overdubs, assim, gravações depois, né? Mas foi um disco gravado junto, não é isso? Foi um disco gravado ao vivo, até porque o Douglas
e o Alexandre moravam em São Paulo na época, a Nath em Nova York, né, eu aqui em Brasília. Então, nós tínhamos 5 dias para fazer. A gente nunca tinha tocado as músicas, cada um trouxe 4 músicas. Nos encontramos, tocava ali na varanda um pouquinho, opa, encaixou, vamos gravar. Tudo na sua casa, né? Isso, tudo na minha casa. Na Casa do Som. Como é o nome do seu estúdio? É esse? Casa do Som. Casa do Som. Casa do Som, que antes era no apartamento, né? Você foi para uma casa, voltou para o apartamento, né? Exatamente, exatamente. Mas o Me fala estúdio um vem pouco comigo, desse processo Porque, assim, é uma coisa muito legal você ter um disco que você produziu, que você tocou e produziu, indicado a um prêmio tão importante como esse, né? E você é um cara que, além de produtor, você tem uma outra... Quando eu falei que você era um dos grandes do Brasil, eu não estava mentindo no seguinte sentido. Você não é só músico, você é um cara que dá workshops por vários lugares. Estados Unidos, Itália, né? Que eu vi aqui que são coisas até fixas, né? Todos os anos você está por lá. Então, você é um cara que... Você participou, é um coautor do Manual do Choro, um método que praticamente pioneiro, que acho que é junto com o Henrique Neto. Com o Henrique, né? Violonista de 7 cordas, filho do Reto Bandolim, aqui de Brasília, enfim, grande músico, né? Estudou em Portugal e tal. Enfim, você tem essa coisa do professor, do cara que está organizando a música, é mais do que músico, além de ser um grande músico. Como é que nasceu o Dudu produtor? Como é que você disse assim, não, eu tenho que comprar um pré-amplificador, um material, vou gravar, vou virar produtor? Porque isso é outra profissão, né? Cara, olha, talvez isso tenha começado antes de eu me tornar instrumentista, talvez, porque eu lembro quando eu era garotinho, molequinho, sei lá, 11 anos de idade, 10, de ter aparecido o tal do gravador Double Deck, né? Que a gente ouvia fita cassete, né, Assis? A gente que já passou dos 15, a gente ouvia fita cassete e tal. Então, era aquele gravador de 4 pistas e fita cassete que você está falando? Não, era um gravador normal que você tinha 2 fitas. Você podia tocar uma fita... Entendi, gravar uma para outra, né? Só o fato de poder gravar o ambiente externo, para mim, já era uma coisa extraordinária, né? Então, eu lembro de já fazer muitas experimentações com essa idade. Eu pegava, fazia uns mixtapes, eu falava coisas em cima, inventava músicas, gravava... Isso não tinha um instrumento ainda, ou seja, o cara que grava, que pensa na gravação, já existia antes do instrumentista, então. Né? Pois é, às vezes eu pegava um instrumento do meu pai, uma coisa que eu não sabia tocar, aliás, né? Não sabia ainda tocar e tal. Não tinha começado a tocar, mas assim, eu já experimentava muito isso, assim, já achava... Já era um lance muito maneiro de se fazer. Né? Assim, era um lance que me encantava, me fascinava, assim, né? 1 e 2.
Então, eu Mas acho aí, como é que você realmente transformou isso numa realidade, né? Foi nessas viagens que você fazia para fora? Eu me lembro que você me dizia, de vez em quando que eu te encontrava, você dizia, fui tocar agora não sei aonde, aí trouxe um pré-amplificador, tá, um microfone e tal. Eu me lembro que era, você me contava essas coisas assim, eu dizia, parece menino, né? então, Um brinquedo novo, né? vem desse fascínio, porque existe uma coisa de você entender a música como a tocação, são as notas musicais, a harmonia, o ritmo, as coisas, e tem uma outra percepção que é uma percepção sônica daquilo, né? Uma percepção da textura, da cor que aquilo faz, o impacto físico que isso gera, tal. Então esse fascínio que eu te falo desde o início, então à medida que eu fui me desenvolvendo musicalmente, sempre eu estava interessado em como é que era o equipamento, como é que aquilo era captado, ia no estúdio, ficava de olho, ligadão, aprendendo, afim, porque era uma coisa espontânea. Então à medida que minha carreira profissional começou a ir para fora do Brasil, isso já faz mais de 15 anos, né? Sempre que eu ia, eu ganhava uma dolinha, juntava mais um realzinho, trazia um microfone, trazia um amplificador, né? Eu já sempre interessado na tecnologia, nas formas de captar aquilo, de como é que você tira o som que você quer, né? O melhor som é muito relativo, depende muito do que você quer ouvir, né? Do que você está buscando. Então foi esse processo mesmo, ao longo, né, de todos esses anos, indo para fora do Brasil, indo e voltando, eu tinha essa oportunidade de comprar uma coisinha aqui, outra ali, ganhava um cachezinho, gastava mais do que tinha ganhado, né, e tal. Aí chegou um momento que a coisa estava acontecendo, acredito, assim, tá trabalhando mesmo, produzindo o trabalho de outros artistas e tal, mais ou menos 11 anos. Assim, produzindo no meu estúdio, né, porque o primeiro disco que eu me lembro de ter produzido de um outro artista foi do Rob Curto, em 2006. Há 15 anos. Pianista nova-iorquino, né? Conheço, É. sei quem é. Ele veio aqui em Brasília, eu estava fazendo o meu primeiro disco solo, ele gostou muito, ele falou, cara, eu quero que você produza o meu disco, eu quero um disco nessa vibe. Isso foi em 2000, Dudu? 2001? Eu 2006, conheci... 2006 ele passou um bom tempo indo e vindo, né? É. Indo para o Brasil. Em 2006, ele chegou aqui para gravar esse disco comigo. Ele já estava em Nova York, ele falou, cara, eu quero um disco desse, estou indo para sua casa. Ficou 2 meses aqui, morando aqui comigo, e a gente produziu esse disco. Né? Você sabe que ele gravou um piano numa trilha que eu fiz, que eu compus. Ele fez um piano, eu precisava de um pianista e alguém me deu a dica. Tem um americano que está aqui em Brasília e tal. E eu falei com ele e ele gravou um piano numa música. Então, conheci o Rob. Ele é um músico extraordinário. Músico extraordinário. Exatamente. Grande músico ele, né? Vamos falar outra coisa aqui que me impressiona também em você, que você é muito eclético, né? Você tem um trabalho muito interessante que você lançou com o duo Alvenaria, né? Que é o Gibão de LED, né? Acho que são quantas músicas? 3, 4? 3 músicas. Que tem vários... Eu acho que você toca alguns outros instrumentos, né? Você se aventura aí, né? Nesse trabalho Gibão de LED, o que eu menos toco é bandolim. Eu toquei batera, fiz minha estreia mundial tocando batera, assim, eu fico na maior alegria. Era isso que eu ia dizer, você tocou batera, é isso? Toquei batera nesse disco, toquei precado, toquei guitarra, baixo, synth. Curti pra caramba nesse disco. Esse disco foi um barato para mim, foi muito legal de fazer. Aí tem bandolim aqui e ali, mas assim, a gente estava focado naquela música que a gente estava construindo ali, foi um processo criativo muito bacana entre nós três, a gente se dá super bem, adoro os meninos, que é o Eli Janoville e o Mariano Toniati, do Alvenaria. Amo esses caras, assim, os caras da geração mais jovem que eu. Sim. Aí, acho que um deles da Paraíba, se não me engano. O Eli é paraibano. Super músicos, dois, super. Caras... Eu acho que a família dele é de Cajazeiras, viu? Perto da minha cidade, lá de Bonito Santa Fé, lá na Paraíba. Eu não tenho certeza, não. Mas, o barato desse disco foi o seguinte, eles estavam gravando o primeiro álbum deles comigo, do Alvenaria, Assentando Reboco, e aí, a gente teve eu não conhecia eles até então, o Zivitin que trouxe eles para o meu estúdio, né, ajudando nessa... Né, Dudu que vai produzir esse disco com vocês, não sei o quê. Zivitin é um cara super legal. Vitor Valentim. E aí, os caras, a gente ficou super amigo muito rápido, rolou aquela afinidade, aquela confiança, e eu falei para eles, cara, vocês enquanto duo, com essa estética que vocês têm, que eles tocam uma música, em tese, uma música regional, tradicional do Nordeste, mas não é só isso. Ele tem toda uma visão de música clássica ali no meio, o tipo de construção, a forma que eles tocam, tal. Os tempos, né? Os compassos, mudanças de compassos, então umas coisas bem... Um lugar incrível, né? E aí, conversando com eles, eu falei, olha,
vocês, enquanto duo, é um trabalho muito viável para vocês viajarem e realizarem as coisas. Que tal vocês começarem a incorporar elementos eletrônicos nesse material de vocês, que, poxa, se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão criar uma universalidade para essa linguagem, vocês podem viajar o mundo inteiro. Aí o Mariano falou para mim assim, cara, mas se a gente tocar os instrumentos como se fosse eletrônico? Aí, cara, aí deu um clique, aí a gente começou a produzir essas faixas. Então, a forma que a gente editou as percussões e os nossos instrumentos e certos sons que a gente buscou, que traz um caráter de música mais moderna. Por exemplo, tem uma caixa que rola na primeira música, né? Que tem um som super moderno. O que a gente fez? Para cobrir a caixa da bateria, a gente gravou uma chapa de zinco, dando um pancadão nessa caixa, e pô, ficou um som super nervoso, super quente, super legal, que tem essa característica mais modernosa também, né? Por exemplo, a batera, para ficar com esse som mais modernoso também, eu gravei só com um microfone de fita. Que aí ficou bem lo-fi. Total. Né? Aquele som de uma bateria de jazz, por exemplo, tem mais a ver com essa característica mais modernosa de sonoridades que a galera usa hoje. Então a gente foi criando essas texturas. Aí usamos um sintetizadorzinho, chama Organelli, um sintetizadorzinho analógico, cara, pequenininho, mó barato, que o Eli trouxe. Então a gente foi usando texturas que trouxessem um pouco para uma cara um pouco mais, aspas, moderna. Daí o nome Gibão de LED, o Gibão, a tradição, e o LED, essa luz da contemporaneidade, né? Tá então, certo. Daí, Olha, eu posso lhe dizer o seguinte, um dos discos que eu mais gosto e que eu escuto sempre assim, inclusive eu não encontrei ele em plataforma, talvez eu nem tenha procurado, porque eu tenho disco e eu escuto nele, que é aquele disco do Luperce Miranda, que você... quem é que toca naquele disco? É o Pedro Vasconcelos? Pedro Vasconcelos no cavaquinho, cavaquinho. Grande Fernando César no violão 7 cordas, foi quem produziu esse disco. Grande Fernando Valerinho César. Xavier na percussão, Valerinho Xavier, e tem uma participação especial do Eduardo Neves. Esse disco foi um processo muito incrível, também foi gravado... Eduardo Neves, saxofonista, vamos dar os nomes aos bois. Esse disco, se não me engano, foi gravado em 2006. Esse disco está nas plataformas, tá? Só que quando colocaram nas plataformas, não deram os créditos. Não está linkado com vocês, né? Então, chama-se A4. A4, é isso mesmo. A4 toca Luperce Miranda. A4 toca Luperce Miranda. Esse disco é incrível. AQUATTRO, com 2 T's. A4 toca Luperce Miranda. Ele está nas redes sociais. Cara, eu fiquei mais de 10 anos sem ouvir esse disco. Esses dias eu caí na bobeira de ouvir, eu fiquei tão emocionado. Era isso que eu ia dizer. Esse disco é incrível, é lindo demais esse disco. Esse disco é bom. Eu liguei para o César, falei, César, que isso? Ele falou, também, cara, fiquei um tempão sem ouvir. Quando eu vi de novo, eu falei, não, foi bom mesmo. E foi um super desafio gravar isso aí, porque a música do Luperce é difícil, né? É muito difícil. Ele é um revolucionário, porque ele é do início do século, pernambucano, né? E acho que foi um dos primeiros nordestinos assim, a ir para o Rio e ter aquela linguagem de dizer assim, opa, o cara é do Nordeste, né? Mas toca choro, né? Enfim, era um bandolinista, né? Ele trouxe o instrumento para um novo patamar, né? Sim, tecnicamente falando, né? Não só tecnicamente, né? Mas em termos de composição, né? O bandolim não era um instrumento solista dessa forma, né? Não era apreciado dessa forma, assim, no Brasil, na música que tinha. Né? E ele chega com todas aquelas músicas e aquela pulsão ao tocar, naquela pressão, era muito virtuoso, muito bem. Ele trouxe o bandolim para um outro patamar e, certamente, se não fosse por ele, a gente não teria um Jacó do bandolim, as coisas que vieram depois, porque ele falou, poxa, ó, a gente pode tocar o bandolim assim, ele pode ter essa estrela, essa visibilidade. É, muito legal.
Você tem... porque quando a gente vai na sua página, nas plataformas, na sua mesmo, eu só encontrei 2 discos, né? Que são esses 2 mais novos. Mas aí tem os links, porque você tem, acho que, mais 3 discos com o trio brasileiro, não é isso? Os brasileiros são São exatamente 4 2 discos com a Nath. Nath Cohen, 2 com a Nath Cohen, 2 só do T. Fala o T, eu pensava que o T dela era mudo, mas fala, é a Nath Cohen. A Nath. Fala. Ela não é francesa. A Nath, ela é israelense. Eu sei, eu já entrevistei ela, mas eu estava esquecido se a pronúncia era Ná ou Anat, mas você falou Anat, Pode né? falar Nath, pode falar Nath tranquilo. A gente chama ela de Tá. Anatilda. Já é Tilda, já. Eu entrevistei ela nos estúdios da TV Senado há alguns anos. Ela é quase uma brasileira, praticamente. Musicalmente falando, é aquela figura que vocês no palco com ela, não tem quem diga que ela não é brasileira, né? E ela fala Porque português muito bem. Sim, ela me deu entrevista em português perfeito, ela fala português muito bem, exatamente. Então, você tem os discos do trio brasileiro, você tem os discos do Caraivana, também tem, você está lá nos discos do Caraivana, né? Tem o de Lupes Miranda. De Dudu Maia, desde Dudu Maia. Eu tenho aquele primeiro seu, que tem um bandolim todo distorcido, eu tenho os discos ainda, o CD, tá guardadinho ali. Eu curto esse disco, ele não está nas plataformas, né? Não, ele não está. Esse disco eu curto muito. Eu não sei como fazer com ele, porque tem umas regravações, então tem a coisa dos direitos, né? Então teria que ver isso. Mas é um disco que deveria ter que colocar ele nas plataformas. Assim. Esse é o primeiro, não é isso? Eu acho que a gente fez um programa na TV com esse disco, se eu não me engano. Muito provavelmente. Provavelmente, porque eu tenho... enfim, então você tem assim... Tem uma discografia aí, tem coisa. Tem coisa, exatamente. Eu ia falar agora também, é muita coisa, a gente tem que terminar, porque senão a gente não vai escutar mais música, mas assim, você tinha um programa também, a Casa do Som, não é isso? Que está lá no YouTube, as pessoas podem procurar, que são programas incríveis, né? Em que você toca com algumas pessoas, entrevista, e são programas maravilhosos. Acho que o último deve ser 2018, se não me engano. Eu olhei lá algum... Foram 3 anos de programa. Tá? Nós gravamos... O tempo de gravação foi os anos de 2013, 2014 e 2015. Muita coisa veio depois, tá? Porque foi o processo de ser compilado esse material e depois ele ser vinculado. Né? Então, é o seguinte, foi uma experiência com o grande Carlos Angelés, grande parceiro, um cara extraordinário. Outro grande bandolinista. O pai do Vitor Angelés, que é grande bandolinista. Ah, tá. É o pai dele que você está falando, que o projeto é do pai dele, não do Vitor. Do pai do Vitor. E criou essa parceria com o meu estúdio Casa do Som e a UNB-TV. Então, nós fizemos o programa Casa do Som. Então, montou-se uma equipe com o pessoal que trabalhava lá na TV, na UNB-TV, com estagiários e tudo. Então, montamos um time e conseguimos fazer por 3 temporadas. Né? Fizemos, uns 30 programas. Né? Tem muito material compilado, muita entrevista, né, depoimentos e muita música. A gente conseguiu fazer ao longo desse tempo. Então, foi um processo muito bacana para todos nós. E ele teve essa data de validade de 3 anos porque, enfim, era uma iniciativa de parceria que realmente não tinha financiamento, pelo fato de ser de uma TV pública da UNB, a gente também não tinha como captar recursos privados para fazer. Né? E, naturalmente, essa equipe foi se graduando, foi para o mercado profissional e tal. Então, a equipe, em certo momento, se dissolveu naturalmente, foi um movimento super orgânico. Depois, eles foram fazer um programa também super legal, que é o Face Musical, que é um desdobramento do Estúdio Casa do Som, só que nesse eu já não participo, que é o Márcio Marinho e o Vitor Angelés, que é um programa também super bacana. Sim, eu já vi os dois. O Márcio Marinho veio aqui falar do disco dele, o Cavaquinho no Bar, ele tocando bar no cavaquinho, que é uma coisa genial, acho que é inédito, enfim, é um trabalho lindo. Fui eu que dei a dica para o Márcio disso aí. Quando ele veio gravar o programa Casa do Som, eu estava lançando o primeiro disco solo dele, ele falou, Dudu, tem uma música que eu gravei no meu disco. Era a última música do disco, que me chamou super atenção. No primeiro disco ele tinha gravado uma música, só que ele não conseguiu achar o autor para liberar os direitos. Ele falou, tem que arrumar uma música para substituir. Eu falei, então vem cá, meu filho, vem ouvir isso aqui. Aí eu mostrei para ele as sonatas do bar.
E Aí eu ele falei, incluiu "Isso aqui é nesse sua disco, cara." se não me engano, é a Exato, última música, né? isso. Aí eu falei, ó, isso aqui é sua cara, vai nessa aqui que tem tudo a ver com você. Aí ele se encantou com aquilo, dali em diante ele levou. Mas quem botou a A família, pilha, quem botou a pilha foi eu. que Aí ele fez beleza. extraordinário, né? Eu sabia que ia dar certo para ele, porque é a cara dele. Aí ele tocou adiante. Eu que Massa de... sou apaixonado pelo bar, eu realmente assim delirei quando eu escutei aquele disco a primeira vez, porque é realmente e ele conseguiu uma limpeza naquele som do cavaquinho, que eu achei aquilo, eu disse, cara, como ele conseguiu essa limpeza tão, porque é ele sozinho, né? Então não podia estar cheio de creca, cheio de, mas é impressionante o disco. Para mim Essa é, música do bar, a música do bar, ela te fala como é que ela quer ser tocada, né? É uma coisa muito poderosa. Eu falo, nossa, é, eu quero ser assim, eu quero viver a vida. E as próprias notas, elas vão te dizendo como elas querem, cara. É uma coisa muito poderosa, é uma coisa extraordinária. é verdade, é isso aí. Com essa aí a gente acaba a nossa conversa.
as pessoas podem encontrar o Dudu Maia em vários lugares, né, Dudu? YouTube, plataformas, joga na internet que te encontra, né? Isso, Vai tem te meu encontrar. canal do YouTube, tem Instagram, tem meu website, dudumaia.com. Nós estamos aí. Verdade. Tem um No YouTube tem website. muita coisa. No YouTube, meu canal tem muito vídeo lá, tem muita coisa legal, assim, de vários tempos, e está sempre sendo atualizado e tal. Tá bem Exato. legal. O que a gente está vendo aqui é só um pedacinho. Dudu Maia. Dudu Maia Vídeos. Não, o pessoal encontra. Você desconfia, é só botar Dudu Maia Bandolim, canal já vem, né? Nosso querido Google resolve tudo nesse caso. Dudu, muito obrigado pela entrevista. Obrigadíssimo, foi um prazer grande falar contigo aqui, nem que seja aqui virtualmente. Já já a gente vai ver o teu show ao vivo. Eu fico muito feliz de estar aqui na TV Senado, celebrando os 25 anos da TV, né? E, poxa, queria agradecer demais a você pelo espaço e né, muito bom sempre revê-lo, meu amigo Assis, e agradecer a equipe toda do programa também, nota 1000. Claro, a Adriana aí, o Zé Flores, nossa equipe maravilhosa. E aí, bom, agora é com você de casa. Eu hoje conversei com um músico, compositor, bandolinista, Dudu Maia. Você fica com música da melhor qualidade e a gente volta já já no próximo programa. Valeu!